Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Sintomas do Sistema. Se você ainda não é inscrito, não deixe de seguir o nosso conteúdo e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Por que o Brasil é um cemitério de pequenas empresas? Se você está aqui, sabe que não aceitamos respostas prontas. Vamos lá! O fechamento de 60% das empresas antes dos 5 anos no Brasil não é um acaso e nem pode ser explicado apenas por uma frase de efeito. É o resultado de uma engrenagem complexa que envolve desde falhas individuais até a própria arquitetura econômica do país. Hoje, vamos dissecar cada um desses elementos, do micro ao macro. Então, muitas vezes, a pequena empresa no Brasil já nasce com o destino traçado, devido ao que chamamos de empreendedorismo por necessidade. Com as crises sucessivas e a falta de empregos de qualidade, o brasileiro abre um negócio não porque identificou uma oportunidade real, mas porque precisa sobreviver. Isso gera o que o Sebrae aponta como planejamento deficiente. O empresário começa sem uma análise de viabilidade, sem conhecer o público-alvo e, principalmente, sem um plano de negócio. Ele abre as portas com o dinheiro da rescisão do último trabalho, sem prever que o retorno demora. Esse amadorismo forçado pela pressa da sobrevivência é o primeiro sintoma, mas ele não explica tudo. Ele é apenas o terreno fértil onde as outras mazelas do sistema vão atuar. Ainda no campo interno, a gestão financeira é um abismo. É extremamente comum o pequeno empreendedor confundir o caixa da empresa com a conta pessoal dele. Como a renda é baixa e o custo de vida é alto, o dono acaba comendo o capital de giro para pagar o aluguel de casa. E sem uma separação clara entre pessoa física e jurídica, a empresa perde a capacidade de reinvestir e morre por inanição financeira, antes mesmo de entender se era lucrativa ou não. Agora, saindo de dentro da empresa e olhando para a rua, para quem esse empresário vai vender? Aqui, entramos na análise fundamental sobre a baixa renda. O Brasil adotou um modelo de crescimento que não prioriza a massa salarial. Dados do IBGE e do CAGED mostram que a maioria absoluta dos empregos criados paga entre 1 e 2 salários mínimos. Ou seja, essa renda não sustenta a abertura de novas empresas. O resultado é um mercado interno raquítico. Se a população gasta 70% ou 80% da renda apenas com comida e sobrevivência básica, não sobra dinheiro para o serviço de estética, para o restaurante de bairro ou para a loja de presentes. O pequeno negócio morre porque seu cliente está empobrecido. E o baixo salário, que muitos defendem como forma de competitividade, é o que retira o oxigênio do comércio local. Sem consumo, não há empresa que sobreviva, por melhor que seja o seu planejamento financeiro. Por que os salários são tão baixos e o país não cresce? Porque o Brasil se tornou refém da especialização regressiva. Nós focamos todos os nossos esforços e subsídios no agronegócio e na exportação de matérias-primas, commodities, como soja e minério de ferro. O problema é que esse modelo tem baixíssimo valor agregado e não dá renda para um padrão de vida melhor. Como discutimos, vendemos toneladas de milho para comprar um punhado de chips de computador. O agro é pop. O agro é tudo, mas o agro é mecanizado e concentra riqueza. Ele não gera os milhões de empregos de classe média que a indústria de transformação gerava. Ao abandonarmos a indústria para sermos o celeiro do mundo, destruímos os postos de trabalho que pagavam os melhores salários e que sustentavam uma rede imensa de pequenos fornecedores urbanos. Sem indústria, o Brasil não produz tecnologia, importa inflação e condena o pequeno empresário a disputar um mercado de baixo valor. Se o empresário sobrevive à falta de clientes, ele encontra o Estado. A burocracia brasileira funciona como uma ferramenta de exclusão seletiva. Para o pequeno, cada alvará é uma batalha de meses e cada taxa é um peso desproporcional que leva ele para a informalidade que alimenta o sistema que o destrói. A nossa carga tributária é perversa porque é focada no consumo e na produção, e não na renda ou no grande patrimônio.
O pequeno empresário do Simples Nacional paga impostos sobre o faturamento, ou seja, ele paga antes mesmo de saber se teve lucro. Enquanto isso, grandes exportadores de commodities são isentos de ICMS. O Estado brasileiro tributa quem tenta produzir internamente para desonerar quem manda matéria-prima para fora. É uma política de transferência de renda do pequeno produtor para o grande exportador. Diferente das grandes potências, o Brasil não possui uma política de Estado perene de proteção ao pequeno negócio. O que temos são medidas paliativas. Na hora da crise, o socorro do BNDES chega primeiro à grande indústria ou ao grande latifundiário. O pequeno fica refém do custo do crédito abusivo. Como o pequeno empresário não tem garantias reais, como grandes imóveis ou máquinas pesadas, os bancos cobram taxas de juros de agiota. É o spread bancário mais alto do mundo. Sem crédito barato para investir ou para aguentar um mês de caixa baixo, a empresa quebra por falta de fôlego financeiro. Para fechar o diagnóstico, temos o câncer do rentismo. O Brasil mantém taxas de juros reais elevadíssimas. Isso cria um incentivo perverso para quem tem capital, para quem tem dinheiro. Por que alguém investiria R$ 1 milhão para abrir uma pequena fábrica, contratar 20 pessoas e enfrentar burocracia e riscos, se pode aplicar esse dinheiro em títulos da dívida pública e ganhar 12% ao ano, com risco zero? Os juros altos sequestram o capital que deveria estar financiando a pequena empresa e o jogam no sistema financeiro. O investidor prefere ser rentista do que ser produtor. Isso encarece o crédito, reduz o investimento produtivo e mantém o país estagnado. O sistema financeiro no Brasil não serve à economia, ele a escraviza e a mantém assim. O fechamento das pequenas empresas no Brasil não é um defeito, é um sintoma. É o resultado de um país que escolheu o rentismo em vez da produção, o agro em vez da indústria, e o baixo salário em vez do mercado interno forte. Quando uma porta se fecha no seu bairro, não é apenas um negócio que não deu certo, mas sim uma peça de um quebra-cabeça macroeconômico que está sendo montado para favorecer o grande capital e a exportação de riqueza bruta. E não estamos aqui desistindo do agro, mas sim apontando que existem outras possibilidades além dele. Ele deve ser fortalecido, mas a indústria precisa ser recriada também. Nos sintomas do sistema, nós não aceitamos a culpa individual para problemas que são coletivos e estruturais. O que você acha? É possível empreender com dignidade em um sistema desenhado para o lucro financeiro? Deixe seu comentário e siga o nosso canal. Vamos aprofundar esse debate.